Olá, que a paz de Deus, nosso Pai, esteja conosco. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a afabilidade e a doçura. Bem, é o parágrafo 6 do capítulo 9, Bem-aventurado os brandos e pacíficos. É sempre muito prazer retornar a esse templo de oração e muito agradecido pelo convite, para esse estudo, que todas as vezes que nós nos debruçamos numa pesquisa, numa leitura, não deixa de ser um estudo, porque cada dia nós estamos aprendendo mais um pouco. Bem, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, Pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando retornamos à Terra através da reencarnação, já viemos com uma bagagem, com um planejamento, que vamos nos comportar dessa ou daquela maneira, fazer isso ou aquilo. Mas quando aqui chegamos, diante de tudo que nós encontramos, muitas das vezes, na sua maioria das vezes, negligenciamos e nos deixamos levar pelo brilho ostensivo das coisas materiais, das coisas mundanas e até mesmo a educação que nós recebemos, a forma, o traquejo do mundo nos faz, muitas das vezes, repito, viver de aparência, aparentar uma coisa que não somos. Aí vem o Evangelho nesse parágrafo nos dando orientação, Orientação. E nos diz assim: quanto usar cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. E quantas vezes nos deparamos com companheiros nossos, pessoas outras que fingem ser o que não é, por forças muitas das vezes das circunstâncias, e se veste de uma personalidade dúbia, E esconde as suas deformidades, as suas reais intenções, num comportamento que vai contra, muitas vezes, aos bons costumes. E o mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Quantas pessoas nos olham sorrindo, mas por dentro tem raiva, tem ressentimento, tem inveja,
né? Tem rancor e disfarça. São verdadeiros atores, entre aspas, em termos de interpretação. E nos deixamos, a maioria das vezes, nos levar, né, por essa conduta fingida, uma conduta que não justifica, né? Uma conduta errônea, sem querer com isso nos despencar pelo lado do julgamento. Não estamos aqui querendo, em hipótese alguma, julgar comportamento de quem quer que seja. Mas quantas pessoas que são doces, contanto que ninguém a moleste, mas que mordem a menor contrariedade. Aí tem um ditado, às vezes dizem assim, eu sou muito boa, mas não pise nos meus calos. Quem já não ouviu essa expressão? Né? Se mexer comigo, eu rodo a baiana. Sou paciente, sou tolerante, mas não mexam comigo nem com as pessoas que eu amo, porque aí eu rodo a baiana. Né? São doces, gentis, mas que são temperamentais, né? Cuja língua doirada, quando falam face a face, se transforma em dados venenosos quando estão por detrás. Verdade. Na sua frente, mas porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. E nos cobre de elogios, de admiração, mas quando a gente dá as costas, meu Deus, você viu o que ela fez? Você viu o que fulano fez? Você viu o comportamento? Aí vem as críticas. Gente, eu já presenciei isso. Eu fiquei assim, fiquei de queixo caído. Que elogiou tanto na frente, quando a pessoa deu as costas, aí na pessoa. Meu Deus do céu, em que mundo nós estamos? É mesmo. Mais adiante ele diz assim, a essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa. Mas tiranos domésticos que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Isso aí, essa parte aí é muito tempo, né? Isso aí já vem de longas datas, onde o homem, principalmente, né? Ele quer impor a sua vontade em casa. Quer que as pessoas em casa leiam a sua cartilha, sigam aquilo que ele quer. E se não seguir, não dá certo. Impõe à sua esposa, aos seus filhos, um comportamento de íntegro. Né? Você tem que ser assim, aí impõe uma moral que está muito longe de ter. Mas do lado de fora, são que nem cordeirinhos, se submetem, né? São mansinhos. Eu conheci uma pessoa, já desencarnou com 82 anos,
E durante 60 e poucos anos, 64 anos precisamente, a mulher foi apenas aquela que cozinhava, passava, engomava e tinha filhos. Desencarnou sem conhecer uma praia, sem conhecer um cinema, sem conhecer um teatro, sem tomar um coletivo, nem para ir no mercado não ia. Sem estudar, sem trabalhar, sem ter seu próprio dinheiro. Pior do que a Amélia, aquela que era mulher de verdade, que já desencarnou há muito tempo. Muito pior. Porque o marido, o esposo, era um déspota, um tirano, violento, grosseiro. E grosseiro. Conheci. Eu digo, meu Deus, ainda bem que no século XXI tem menos Amélias, que era mulher de verdade, né? Isso também tem mulheres tiranas, tem mulheres dominadoras, que querem ter o seu companheiro no cabresto, tá ali, ó. Vocês fazem o que eu quero. Cerceando o livre-arbítrio daquele indivíduo, né? Cerceando o direito que aquelas pessoas têm de caminhar, de estudar, de trabalhar, de ser independente, de construir seu próprio destino. Vocês aí que estão me ouvindo, é possível que vocês conheçam alguém assim, né? Que fora de casa são dóceis com os estranhos e são rudes dentro de casa. Ainda existe. As leis mudaram, né? As leis mudaram. Já tem leis que as leis já beneficiam as mulheres, principalmente, né? Já são punidos, né? As leis mudaram e hoje está mais difícil, mas ainda encontramos. Como para compensar constrangimento que se submete lá fora. No trabalho, né? Como no trabalho ele é dominado, ele tem que fazer aquilo que o chefe dele manda. E às vezes ele faz, ou ela faz, contrariado. Faz com raiva, com ressentimento. Faz de má vontade mesmo. Então, chega em casa, sai de baixo. Chegou fulano em casa, chegou o manda-chuva. Aqui eu mando, aqui vocês têm que me obedecer. Se aquelas pessoas dentro da casa, da família, forem dependentes, enquanto eu botar comida na mesa, vocês têm que fazer o que eu quero, porque eu ponho comida na mesa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Né? Muitas das vezes usam de violência, de bater nos filhos, na esposa, ou ela também bater no marido, enfim. São aquelas pessoas que ainda não compreenderam o seu verdadeiro papel de pai, de mãe, de companheiro e termina extrapolando os seus, né? Extrapolando, cerceando o direito das outras pessoas, né? Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocaria no seu lugar. No seu serviço mesmo, ele não vai chegar e dizer, eu quero assim. E vai ter outras pessoas que vão dizer, assim não. Você pode mandar na sua casa, mas aqui quem manda sou eu. Aí vai encontrar talvez um outro tirano.
né? E assim a gente vai trocando de lugar, vai trocando de comportamento, né? Você faz com você tem com aquele comportamento, aquele já tem com você, que até quer compensar também em casa, talvez seja também um tirano doméstico, que quer impor as suas ideias ali no trabalho, né? Pode ser. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Quantos filhos aí que são medrosos, temerosos, e quem lida com educação pode presenciar isso, né? De ver crianças medrosas, receosas, que são crianças que muitas das vezes têm pais tiranos e crescem medrosas, inseguras, são criadas na base do grito, da imposição e não da conversação, né? São educadas com a punição, com castigos, ao invés do diálogo. A sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando e aqui eu sou obedecido. Esquece de dizer: isso é o detestado. Que ninguém gosta, pessoa nenhuma gosta de se ver ali naquele ambiente familiar, sendo coagido a fazer as coisas que não quer, que não deve, tendo suas ideias tolhidas, né? Tendo sua ideia ali, não, você não pode, você não deve. Tudo bem que o pai e a mãe têm que dar limites, isso é normal. Pai e mãe têm que realmente dar limite aos filhos. Ele tem que ter responsabilidade com os filhos. Dar limite aos filhos é uma coisa, e ser tirano doméstico é outra. Ele pode dar limite sem ser tirano. Pode dar limite com o diálogo, com a conversa, com o entendimento, né? Ser mais razoável nas suas atitudes. E com a esposa, ou com o esposo, estão ali com um compromisso juntos de criar sua prole com amor, com carinho, dando caminhos e não transformando indivíduos em indivíduos violentos, indivíduos com o decorrer do tempo violentos, porque ele, durante a fase infantil, ele vai ter medo, receio, e quando chega na adolescente é como uma bomba de estupim. Ele vai querer impor a outras pessoas conforme aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu com o pai, com a mãe, a ser tirano, a ser intolerante, a ser rigoroso, a ser uma pessoa rude. E por mais educado que seja, por melhor escola que tenha frequentado, porque a escola vai ensinar ele ao lado intelectual, mas a educação que dá os pais. Então, se os pais não dão não dá um exemplo, a melhor forma de educar é o exemplo. Se ele não tem um exemplo dentro de casa, como é que vai ser essa criança no decorrer da sua vida? Né? O tirano doméstico, ele prejudica muito a formação dos seus filhos. As crianças crescem com traumas, né? Crescem traumatizadas, com problemas sérios de comportamento.
Bem, aqui eu mando e sou obedecido. Sem pensar que poderia acrescentar com uma razão e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração não tem com isso, trata-se de hipocrisia. Nada tem com isso, trata de hipocrisia. Né? Não adianta a pessoa ter nos lábios leite, mel, doçura, quando seu coração não casam a mesma energia, digamos assim, é hipócrita. Fala uma coisa e age de outra forma. Quer ver uma coisa? Muitos, que a gente costuma ver com frequência, alguém liga para a casa da gente, liga para sua casa. Aí o pai diz assim, quero falar com fulano, o pai, né? O filho atende o telefone e a pessoa diz, eu quero falar com seu pai. Aí ele diz assim, diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Baixinho. A criança, né, olha assim, como é que eu vou dizer que não está se ele está ali? Aí ele vem pro telefone e diz, meu pai disse que não está. Tem muitas crianças que respondem assim, meu pai disse que não está. O que é que ele está ensinando a essa criança? Esse tirano doméstico está ensinando a ele, essa criança. O que é que ele está passando para ele? Está ensinando a ser mentiroso. Que exemplo é esse? Né? E o pior ainda é que quando desliga o telefone, começa a falar mal daquela pessoa. Ou quando recebe uma visita em casa, faz aquele carnaval, enche de elogios, é super amável, o pai ou a mãe ou o irmão, é alguém, né, da família, é super amável, e depois quando a pessoa vai embora, aí começa, né, joga duro lá. Você quer ir na minha casa, você ser convidada, porque não sei o quê, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque aquilo, aí pronto. Isso é o quê? Isso é hipócrita mesmo. Isso é hipocrisia. É demonstrar aquilo que não é. Usa o quê? Máscara. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Pão, pão, queijo, queijo. Aquele que é realmente amável e verdadeiro, ele sabe ser verdadeiro, ele não se desmente, ele não é um mentiroso. Ele e passa para aqueles que convivem com ele, eu chamo de bom caráter, né? A pessoa que não jamais se desmente, a pessoa que é verdadeira, a pessoa que fala com delicadeza, com amabilidade, com afabilidade, diz as verdades sem ferir, sem maltratar. Sabe usar o quê? A sabedoria, sabe ser sábio, né? É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Porque nós vivemos cercados, não é? De pessoas, espíritos, que estão a nos observar, né? As nossas condutas,
o nosso caminhar, a nossa semeadura é vigiada 24 horas. Então, a gente pode enganar todo mundo. Podemos enganar todos. Usando uma máscara, né? E todo mundo tem suas máscaras. Ninguém é, assim, completamente, né? Desprovido dessa habilidade de se mascarar. Mas isso, uma vez ou outra, de vez em quando, às vezes você precisa disfarçar um pouco, né? Mas o seu caráter, a sua conduta, que vai dizer, né? Há momentos que você não até finge alguma coisa assim, são as pessoas dissimuladas, né? Às vezes tem pessoas dissimuladas mesmo, né? Dissimulada. Às vezes você pode até, não tô afim, dar aquela disfarçada, hoje eu não tô bem-humorada, não amanheci bem, não tô bem. E você faz as coisas, tem aquele comportamento, né? Se mascara. Às vezes você não está bem de saúde, você toma aquela aparência de que tá tudo bem, entendeu? A forma de usar uma máscara, né? Porque também nem sempre é inteligente você se expor demais também, né? Você tem que ser um pouco comedido, mas também não pode ser tirano, né? Ser fingido, deliberadamente fingido, propositalmente fingido. Você ser aquela pessoa que tem aquele caráter mesmo de ser uma pessoa dissimulada, né? De ser falsa, hipócrita, né? Ser sincero, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje as coisas não estão legal para mim, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, entendeu? É um direito que todo mundo tem nem sempre dá para ficar sorrindo o tempo todo. Não dá para ficar sorrindo 24 horas por dia, né? Mas daí a você ser tirando e descontar na sua família as suas frustrações, o seu descontar na sua família tudo aquilo que foi feito, que foi dito a você no trabalho ou no trânsito. Como é, por exemplo, você bateu o carro, você vai ficar nervoso, você vai ficar injuriado, porque você teve um prejuízo. Agora você chegar em casa e descontar, ou seu chefe lhe chamou a atenção e você baixou a cabeça porque seu chefe, você não quer perder o emprego. Aí quando chega em casa, você desconta tudo na sua família, né? Transforma assim naquela pessoa detestável. Como é que acontece essas coisas no seu trabalho e você desconta em casa nos seus filhos com palavras injuriosas, com grosserias, muitas vezes até com violência física? Aqui eu mando, vocês têm que fazer o que eu quero. Não, não é bem isso não. É mais ou menos isso que o texto quer dizer, né? Que a gente tem que parar para analisar o texto com mais carinho e trazer para a sua vivência diária tudo aquilo que a gente está lendo no Evangelho. Que o Evangelho é um roteiro, é a parte moral da doutrina dos Espíritos. E a gente lê, analisar, veja como é que a gente está se conduzindo, se realmente a gente está seguindo aquilo que diz ali, como é que a gente está se comportando, né? Está seguindo as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, do ensinamento de Jesus? Estamos? Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e que possamos parar para refletir a nossa conduta diária. Muita luz e muita paz para todos.